Boa tarde, pessoal. Pessoal, eu sou o Felipe Caló, Solution Architect da Red Hat. A gente veio trazer um caso para vocês bem interessante, que é da Vibra. Como vocês viram de manhã, a Vibra ela é uma distribuidora de combustível, né, para toda a rede Petrobras. E esse caso em específico ele é bem interessante, por quê? Porque mostra como que a gente consegue modernizar exatamente num tempo do próprio negócio, não acelerando e nem perdendo ali a sua composição e do time de TI. Então eu estou aqui com o Raoni e com a Juliana, que veio contar um pouquinho dessa história para vocês. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Vou começar aqui falando quem é a Vibra, né? Pode passar, Raoni, por favor. A Vibra Energia, a gente é a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do país, né? A gente tem mais de 8.000 postos aí espalhados por todo o território nacional. E, recentemente, a gente adquiriu aqui a Comerc Energia e a gente está em busca sempre de novos mercados e ampliando a nossa oferta de energia, né? E, recentemente, também, tem mais ou menos uns 4 anos, a gente passou por uma privatização. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente é a antiga BR Distribuidora e aí a gente distribui aí combustível para os postos Petrobras, tá? Então, nesse novo momento da Vibra, a gente tem uma nova marca e novos mercados, né? E a gente está aqui na transformação impulsionada por mercados muito competitivo e a necessidade aqui de eficiência operacional. Então, para isso, a gente teve aí a necessidade de buscar tecnologia necessária para a gente continuar entregando valor para negócio de forma mais rápida e gerando mais resultado para a empresa, né? E, principalmente, a TI, ela passou a se posicionar como uma área estratégica, né? Estratégica e atuando junto com o negócio de forma colaborativa para alavancar resultado. E nessa jornada, a gente viu que o nosso canal de negócios, que hoje representa 90% das nossas vendas, era necessário a gente modernizar, né, para ter mais time to market, para implementar melhorias evolutivas dos nossos produtos para a venda. E, com isso, o Raoni aqui vai falar um pouquinho para a gente como é que foi a nossa jornada com o Red Hat nessa modernização que está permitindo aí a gente criar um novo canal de negócios, botando sempre atualizações de produtos para a gente alavancar mais de resultado. Raoni? Obrigado, Ju. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Raoni, sou arquiteto de aplicações da Vibra, responsável pelo nosso canal de negócios. E vou explicar para vocês aqui um pouquinho, de forma mais rápida, mas também um pouquinho mais técnica, como é que foi essa nossa jornada desde do nosso tempo de arquitetura on-premise, utilizando o IBM WebSphere, até o cenário que a gente tem hoje, e quais foram os motivadores e como a gente fez para chegar até aqui. Explicando um pouco o cenário, o canal de negócios, como a Juliana falou muito bem, ele é nosso principal portal e interface entre o cliente e a Vibra Energia e o cliente e os executivos de venda. Então, ele se torna uma aplicação crítica para nós, né? Uma aplicação importante que não pode ter downtime, pois é diferente de um e-commerce que você está acostumado, como Americanas, ou Amazon, enfim. Aqui a gente vende grandes quantidades para postos, enfim, para marítimo, malha ferroviária, lubrificantes e até para montadoras. Então, esses pedidos eles não podem parar, a gente não pode permitir que a outra ponta fique seca, né? Que a gente não consiga atender os nossos postos bandeirados e também toda a nossa outra gama de clientes. Então, assim, desde que o canal de negócio foi ganhando cada vez mais projeção, ou seja, cada vez mais pedidos estavam se concentrando dentro dele, foi necessário um olhar ali com um pouco mais carinho, de atenção, para garantir que a gente tem uma aplicação ali previsível, estável, e que dê para a gente segurança para inovar também e trazer ali sempre uma coesão maior entre o nosso desenvolvimento, o nosso mundo ali atrás da tela e a expectativa do cliente, a expectativa do executivo de vendas. Então, aqui um pouco do nosso passado, o canal de negócios ele possui uma arquitetura bem
bem tradicional Java EE, né? Então a gente tinha um EJB que concentrava ali todo o modelo de negócios, as aplicações consumindo tudo dentro do servidor WebSphere, e foi assim, posso dizer que é o que havia de moderno na época, né? Era o que havia de padrão, mas com o passar do tempo a gente foi tendo alguns problemas, né? Alguns problemas, por exemplo, a gente tinha dificuldades de observabilidade, a gente tinha alguns problemas de estabilidade na aplicação, até pelo aumento natural de casos de uso, aumento natural de usuários, né? Enfim, isso foi dificultando ali a observabilidade, dificultando também o nosso troubleshooting. Então, a principal porta de comunicação ali da Vibra com o mundo exterior, a gente não podia se dar o luxo de simplesmente ter isso fora do ar, né? Então, com isso, foi iniciado aqui o nosso trabalho, né, junto com a Red Hat, num cenário em que a gente sairia daquela estrutura ali do AJB, né, no Java EE, e iríamos levar tudo isso para a nossa arquitetura de containers utilizando a plataforma OpenShift. O processo consistiu basicamente primeiro numa revisão da arquitetura, né? Então, uma coisa que a gente precisava tirar era o EJB como um orquestrador dessas regras. Na verdade, ele passou a se tornar uma lib. Essas aplicações não passavam mais a depender do WebSphere, elas foram separadas por casos de uso, por interfaces, enfim, e colocadas cada uma no seu respectivo servidor JBoss num projeto de replatform. Inicialmente no Red Hat mantido por nós, no OpenShift, e depois, junto com a AWS, né, tivemos a nossa jornada para Norte Virgínia, a gente tinha a AWS São Paulo, e assim a gente levou o nosso canal de negócios todo para Norte Virgínia, saindo do OpenShift mantido por nós, para o conhecido como ROSA, que é o OpenShift como serviço gerenciado da AWS. Aqui, desculpa, gente, estava um delay por causa da luz. Maravilha. Então, explicando o que eu já tinha dito anteriormente, para a gente tirar isso de dentro do WebSphere e daquela arquitetura JB clássica, a gente trabalhou com o apoio da Red Hat, do TAN, toda uma jornada de replatform, considerava basicamente nisso, separar todos esses casos de uso, separar isso em módulos menores, colocar cada um no seu respectivo JBoss e cada um deles iria para um projeto que ficaria lá dentro do OpenShift, subindo como uma aplicação que se comunicaria entre elas como serviço, não mais como um servidor de aplicação com bibliotecas compartilhadas. Esse foi o nosso primeiro ponto, foi o nosso quick win, né? Uma forma da gente tirar aquilo que a gente tinha de um servidor que já não nos atendia mais para uma arquitetura mais resiliente e mais dinâmica. E junto com isso, a gente teve aqui eu explico rapidamente, gente, que a questão que foi necessário de um replatform, né, e os ganhos que a gente já teve de cara. O primeiro deles, eu diria aqui que o mais importante foi a questão da gente ter uma observabilidade muito melhor, porque além do Dynatrace, que a gente usa para fazer a observação das aplicações, a gente tem um log integrado dentro do OpenShift que permite aí que, mesmo com infinitas réplicas de aplicações, a gente consiga condensar ali aquele resultado, entender um troubleshoot. E quando a gente migra uma arquitetura de sistema, acho que vocês podem imaginar, não é um passeio no parque, a gente precisa bastante desses logs, né, e bastante dessa previsibilidade. Um outro ponto que foi importante para a gente foi a implementação da nossa estratégia de Canary Deployment. Como vocês sabem, é possível fazer isso utilizando um load balancer ou qualquer outra tecnologia. Isso é complicado, isso é demorado e a gente não pode ter downtime. Então, com a implementação do Canary Deployment, a gente teve um ganho muito grande, que é a possibilidade de fazer uma release faseada, testando ali 10% dos usuários, 20% dos usuários e, se necessário, retornando, isso sem causar downtime, sem causar qualquer tipo de perturbação no ambiente produtivo. Então, a gente já não tinha mais aquelas quedas, a gente já não tinha mais aquele conflito de regras de negócio. Eu acho que nesse ponto aí, Raoni, vale ressaltar que isso possibilita a gente de testar, né, de experimentar. A gente está lidando aqui com o e-commerce. Então, o e-commerce, ele é muito, muito, como é que eu posso falar, ativo, bem dinâmico, e a gente colocando atualizações e novas versões para tentar alavancar resultado,
Isso permite a gente de experimentar com um pequeno grupo e, se der certo, a gente coloca para todo mundo. Se não der tudo bem, a gente volta para casa e repensa no que a gente pensou como evolução do produto. A gente tem a possibilidade, como a Juliana falou, exatamente disso. Assim, os nossos clientes são nossos parceiros, então a gente faz um lançamento faseado e observa esse comportamento ao longo do dia. Nós temos muitos clientes com muitos cenários diversos. Nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos o Exército, nós temos a nossa rede de postos, enfim. E muitos deles com as suas realidades, as suas regras específicas de venda, produto consumido. Então, a gente consegue botar um release na praça, em produção, testar esse comportamento, verificar essa estabilidade, até no fim a gente fazer a passagem ali de 100% dos acessos para release nova e, eventualmente, tendo algum problema, diferente do nosso passado, de coloca o pacote antigo, restarta servidor de aplicação e etc. Agora a gente simplesmente altera uma tag para a versão anterior e, sem downtime, a aplicação já volta a se comportar da forma original antes do processo de deploy. Não foi um passeio no parque, mas assim foi um trabalho ali, um esforço conjunto de revisitar um sistema muito crítico, abri-lo ali e entendê-lo, separar isso, fasear, testar, e junto com o apoio dos nossos usuários também, e dos colaboradores da Vibra e das empresas parceiras, a gente tem agora aqui um ano e 3 meses sem downtime, na nossa principal porta de comunicação ali com os nossos clientes e no nosso grande e-commerce, né? O principal ponto disso, que foi um grande ganho, é o OpenShift, né, servido como um serviço da AWS. Ele nos garantiu toda a estabilidade e resiliência necessária para que a gente consiga manter os nossos serviços funcionando, para que a gente consiga entregar os pedidos dos nossos clientes, para que a gente consiga fazer todo o sistema da Vibra funcionar sem sobressaltos, sem downtime, e isso permite para a gente agora também começar a trabalhar em cima da evolução. A gente para de ser reativo aos problemas, a gente consegue se antecipar a eles, a gente já consegue, como a Juliana falou, estreitar essa relação que a gente tem entre TI e usuário final, mas ainda faltava um passo. Estamos lá, estamos bem, estamos estáveis, mas não acho que estamos 100% Cloud Native ainda. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que fizemos um replatform? Estavam rodando aplicações utilizando JBoss como substituição ao servidor de aplicação do WebSphere. Esse não é o fim do caminho, esse é o meio do caminho. Ele é o meio do caminho porque você tem um middleware que não é necessário quando você abandona a arquitetura legada utilizando o JSF, enfim, e as suas dependências dentro do EJB. E aqui é onde a gente se encontra nesse momento. Nesse momento, a gente está trabalhando numa jornada para tornar o nosso canal de negócios 100% Cloud Native. A gente vai fazer isso utilizando Angular para o nosso front-end e Quarkus para o nosso back-end. Bom, eu sei que tem javeiros aqui, porque na apresentação anterior uma galera levantou a mão, então acho que vocês conseguem ter mais ou menos uma percepção do quanto a gente consegue economizar tirando o JSF do nosso front-end, deixando esse gerenciamento para o Angular e tendo o back-end como serviço cedido pelo Quarkus, né, que tem aquela capacidade incrível de gerar uma aplicação super reduzida, com um consumo super baixo de memória, então permite a gente fazer aquele ajuste bem fininho em número de réplicas, né? Elimina também alguns outros problemas que a gente tem de gerenciamento de sessão, que são fundamentais para você migrar para uma arquitetura Kubernetes, né? Você não pode mais ter um gerenciamento de sessão por um bin específico, porque se você faz várias réplicas, um pode acabar vendo a sessão do outro. Enfim, perdão a nerdice, mas faz parte. Então, assim, a nossa busca agora é empregar aqui o Quarkus para poder fazer a nossa nova colocação de pedidos, que é dentro do canal de negócios. Nosso canal de negócios é um mini mundo, a colocação de pedidos é a nossa porta de entrada e é o que garante que a maioria do tanque de vocês esteja cheio e os aviões que trouxeram até a gente aqui abastecidos também. Então, é fundamental que ele esteja funcionando, de preferência se funcionar mais barato, porque a gente tem a estimativa de redução de até 80% do custo de infra, já que nessa separação de serviços a gente não vai ter aquela necessidade de uma JVM pesadona, rodando uma porrada de bins e outros serviços. A gente tem como gerenciar o front-end e o back-end.
E como a gente tem essa forma mais desacoplada e rápida, a gente consegue tirar proveito também do que tem de mais novo. Então, quem é javeiro sabe que vocês como eu, que a barba fica cada dia mais branca, vai ficar cada vez mais difícil achar gente que entenda de JSF, que entenda de EJB. Né? Mas a gente percebe que utilizando o Quarkus, aqui o Quarkus é da nossa stack, mas a gente sabe que isso é uma realidade para o Spring Boot também, é muito mais fácil de você achar profissionais, é mais fácil de você ter ajuda de IA generativa, para IA para o código. Enfim, a gente consegue tirar proveito do que a gente tem aqui de mais moderno e garantir ali uma sobrevida maior, porque desacoplando e tornando tudo isso menores serviços, a gente consegue gerenciar o número de réplicas, a gente consegue subir isso para teste muito mais rápido, é muito mais fácil construir um front-end utilizando Angular ou Vue ou qualquer framework em JS que você queira imaginar, porque você consegue fazer mais requisições assíncronas. Requisição assíncrona significa que o cliente não percebe que entre a tela dele e o que está acontecendo atrás da tela dele tem um mundo. Entendeu? Se você está utilizando requisições assíncronas, significa que enquanto ele está navegando naquela tela, Umpa-lumpas estão indo no SAP, estão indo no Salesforce, estão indo em bancos de dados, estão indo em históricos, enfim, coisa que quem mexe com JSF aqui, né, tem alguns rostos aqui mais da minha idade, sabe que não é um passeio no parque utilizar JSF com Async. Né? Então, a gente consegue ganhar essa vantagem, a gente consegue abstrair o front-end do back-end, garantindo ali uma experiência melhor do cliente, uma navegação mais fluida e, consequentemente, mais interessante. Eu acho que a mensagem aqui que a gente passa é que a gente consegue fazer uma migração de uma plataforma totalmente legada para uma plataforma mais recente, indo realmente no tempo da empresa, né? Não necessariamente fazendo um negócio muito rápido ou completamente disruptivo. E aí eu pergunto para o Rony, agora você consegue dormir tranquilo? Sim. Agora a gente consegue dormir tranquilo, como vocês viram no slide anterior, e como eu bem disse aqui, não é um passeio no parque, há muitas validações, a gente mexe com sistemas que eram muito antigos, muita coisa foi refeita, e colhemos o resultado disso, que agora a gente tem observabilidade, a gente tem previsibilidade, então a gente tem uma segurança ali, eu posso ter essa segurança que eu vou poder dormir uma noite completa sem receber algum alarme, mesmo utilizando releases faseadas, assim como a Juliana também. Um outro ponto importante que a gente consegue citar aqui dessa jornada que a gente teve desde o IBM WebSphere até hoje é que a gente nunca foi tão ágil no processo de publicação. Então, a gente não só aproveitou esse processo para modernizar a nossa esteira de CI/CD, como implementamos conceitos que na época sequer existia, como a questão do Argo CD, que permite que a gente faça a publicação entre ambientes e mantenha sempre a idempotência entre o que a gente tem no versionador, o que a gente tem como última build e o que a gente tem em produção. Bom, eu acho que é isso. É isso. O pessoal vai estar aqui à tarde para esclarecer mais dúvidas se vocês quiserem. E muito obrigado.